preciosa paz do Senhor Jesus. Estou feliz, mais uma noite, estar transmitindo a santíssima palavra do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Aquele que me deu fôlego de vida, me deu condições para estar aqui nesta noite, trazendo uma mensagem de Deus ao vosso coração. Quero parabenizar as irmãs pela festa, segundo ano consecutivo que eu prego nessa festividade. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Para quem não sabe, irmãos, eu nasci nesta congregação. Comecei meus primeiros passos nesta igreja. Minha primeira mensagem. Primeira mocidade que eu liderei. Primeira aula de escola bíblica dominical. Primeiro seminário que eu ministrei. Foi nesta casa de oração. Então, para mim estar aqui nesta noite é uma honra, é um privilégio. E sou grato a Deus por esta casa de oração. Se hoje estou firme na presença de Deus, ministrando o Evangelho, é graças às orações desta casa, deste povo, dessas irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, dos ministros de Deus, Pastor Francisco, Pastor Ricardo, nosso irmão evangelista, Pastor Paulo, Pastor Marivaldo, nosso irmão Diácono José Carlos. Irmãos, que nós passamos momentos difíceis aqui, também momentos de alegria, e foi construída uma grande amizade, que eu preservo até os dias de hoje. Amém? Está aqui a minha irmã, para quem não conhece, a Rosa, a Beatriz, minha prima, está ali atrás também, são da Igreja Deus e Amor. Dá um sinal com a sua mão aí, elas ali, ó. Dizem que ela parece comigo, eu falei, você tem sorte, você é bonita, parece comigo? Amém? Sem perca de tempo, irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Quantos irmãos abrem as vossas Bíblias? Eu estive gravando uma mensagem, a grandeza da oração de Davi. Se algum irmão quiser no final do culto, me procure, estarei lá fora, custa R$10. Presentei alguém, escute esta mensagem. Está falando da importância do Espírito Santo na vida do crente. Ah, fala, eu já comprei, irmão, presentei alguém. Essa mensagem vai falar ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Esdras, capítulo 7, verso de número 10. Não posso deixar de apresentar meu tecladista aqui. Nosso irmão Vitor veio me acompanhando. Eu estava lá na sede, irmão, na Santa Ceia. E esse menino começou a tocar. E quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa, para a Robésia. Eu falei, aquele menino tem uma unção. Quando ele tocou na ceia, eu não sabia se minha alma foi até o céu, ou se o céu desceu onde até onde eu estava. Eu fiz o convite, ele aceitou. Sou grato a Deus pela vida dele. Ele não toca o teclado, ele tange o instrumento. Esse menino é uma bênção. Quem achou Esdras, capítulo 7, versículo 10. Peço, irmãos, tenha um pouco de paciência comigo. Eu sou igual ao carro a álcool, irmão, vou devagarzinho. Mas quando o motor esquentar, a glória de Deus se manifesta. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pois Esdras tinha decidido, ou conforme a sua tradução, propôs em seu coração, em estudar a lei do Senhor, em praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pode se assentar nesta noite, glorificando ao nome do Senhor. Olha para esse crente santo do seu lado e diga para ele, o meu nome, fala para ele, o meu nome, a partir de agora, é glória a Deus e aleluia. Eu preciso de toda a sua atenção para você entender o que Deus vai falar conosco nesta noite. Quando nós navegamos na Bíblia Sagrada e olhamos a construção da nação de Israel, nós vemos que o projeto de Deus para constituir essa nação inicia-se lá com Abraão, quando Deus o chama e diz, de ti farei uma grande nação, e benditas serão as famílias da terra. Chamada de era patriarcal, a qual passa-se por Abraão, por Isaque e por Jacó.
Nós vemos o desfecho na vida de José, que é levado ao Egito, e com isso toda a sua família o segue em seguida, faz um grande feito no Egito, e os hebreus passam a ser conhecidos por Faraó, passam a ser bem tratados pelos feitos de José, através do Espírito Santo. Mas morre o Faraó, a qual conheceram os feitos que os hebreus tinham feito a favor do Egito. Israel começa a ser perseguido pelo Faraó, mas quanto mais perseguia os hebreus, mais eles cresciam. E quanto mais eram perseguidos, mais aumentava o número dos hebreus. Aí Deus ouve o clamor dos hebreus, levanta um homem chamado Moisés, para tirar o povo do Egito, para uma terra prometida, que manava leite e mel. É chamado de governo teocrático, ou seja, a nação é governada pelo próprio Deus, por intermédio de um homem, que vai desde Moisés, até o fim da era dos juízes. Vem Moisés, Josué, e a era dos juízes nós conhecemos alguns como Sansão. A época do juízo foi a época mais tenebrosa de Israel, pois a Bíblia vai citar, dizendo em Juízes, que não havia homem que governasse, ou rei que governasse em Israel, e as pessoas faziam aquilo que parecia bem aos seus olhos. Agora começa a imaginar comigo, um povo fazendo o que parece bem aos seus olhos, sem ninguém para corrigir, sem ninguém para disciplinar, sem ninguém para direcionar. Imagina que tipo de povo estava vivendo naquela época, uma época obscura dos juízes, que encerra-se em Samuel. Samuel é o divisor de águas, o último juiz. Samuel é aquele que faz a transição para o governo da monarquia, a qual Saul é levantado rei em Israel. Nós podemos ver a situação da era de juízes, quando a Bíblia fala lá em 1 Samuel, dizendo que na época de Samuel a palavra de Deus era muito rara, e as visões já não eram mais frequentes. Havia uma raridade, uma dificuldade para se encontrar a palavra de Deus, e as visões já não eram mais frequentes. Mas Deus usa Samuel, e através de Samuel vem a transição, vem a monarquia. Deus levanta os reis conhecidos como Saul, Davi e Salomão. E quando nós olhamos para o reinado de Salomão, um reinado esplêndido, glorioso, belo, que Flávio Joséfo diz que 12 cavaleiros seguiam Salomão, e os seus cabelos cobertos de ouro, eles desciam as ruas com seus cavalos belos, e as pessoas olhavam para Salomão e se dobravam o joelho e diziam: viva o rei Salomão, glorioso é Israel. Porém Salomão se perde na caminhada, começa a casar com mulheres estrangeiras, e para cada mulher estrangeira levantava um altar para o seu Deus. A idolatria começa a fazer parte da nação israelita. E nós vamos compreender o sentimento de Salomão quando nós olhamos 3 livros que ele escreve: Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Cantares de Salomão é um galanteador, está conquistando uma mulher chamada Sulamita, que acha bela, que representa o amor de Cristo e a igreja. Provérbios, ele vai dar conselhos da vida, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se fazer em momentos de aflições, momentos de dificuldade. Em Eclesiastes ele conclui a vida, que o fim é obedecer a Deus e temer ao Senhor. Ele escreve um capítulo belo, capítulo 12, nós encontramos o sentimento de Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e neles não tenham mais contentamento. Salomão olhou para a sua vida, aproveitou todos os prazeres da vida e concluiu que ele poderia ter feito mais para Deus. Por isso ele dá um alerta para nós, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os dias que você não tem mais força física, os dias que você se cansa, que os seus olhos já não enxergam tão bem. Então Salomão está falando: aproveita a tua mocidade para se dedicar a Deus
enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Israel entra nessa decadência. O reino é dividido em reino sul e norte. Conforme o profeta Aias tinha predito, rasgou as vestes, pegou 10 pedaços, deu para Jeroboão, dizendo: Deus te dará 10 tribos, 2 ficará com Roboão, por amor da aliança que Deus fez com Davi. E nós sabemos que o reino dividido não prospera, reino dividido não cresce, reino dividido entra em decadência. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nas nossas igrejas, nós encontramos muitas vezes uma divisão. Como assim, irmão, uma divisão? Culto das irmãs, só vem as irmãs. Culto dos jovens, só vem os jovens. Culto dos obreiros, só vem os obreiros. Esquece que nós somos um corpo, que um precisa do outro. É culto das irmãs, o jovem chega e fala: irmãs, vocês estão se dedicando à oração, porque vocês precisam que eu limpe o banheiro, que eu lave a igreja, que eu abra a igreja, que eu fique na porta. Quando for culto de jovens, a mesma coisa as irmãs. Porque reino dividido não cresce, tem que estar junto. Como diz o nosso irmão Michel, lá da igreja sede: juntos somos mais fortes. Porque reino dividido não cresce. O reino norte com 10 tribos, reino sul com 2, a tribo de Judá e Benjamim. Reis cruéis surgem em Israel. O reino norte cai para a Síria no ano 722 a.C. Passam-se 19 reis e vive 209 anos o reino norte. O reino sul prevalece com 20 reis. Tiveram alguns reis bons, outros reis ruins. E aqui eu quero começar a mensagem, depois dessa introdução. O período que nós lemos aqui no texto de Esdras é conhecido como o período pós-reforma de Josias. Josias foi um rei bom. Josias foi um rei piedoso. Mesmo que o seu avô, sendo Manassés, um dos reis mais cruéis de Israel. Josias começa a reinar com apenas 8 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele aboliu a idolatria em Israel. Com apenas 20 anos, ele promoveu a purificação da nação. Com 26 anos de idade, o rei Josias reparou o templo. E aqui eu quero abrir um outro parênteses para dizer que para Deus usar alguém, não existe idade. Que para Deus usar alguém, tem que ter um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Tem que ter um coração disposto a fazer a obra de Deus. Josias é uma prova. Com 8 anos ele assume o reinado. Com 12 abole a idolatria. Com 20 promove a purificação. E com 26 anos ele repara o templo. Porém, Josias não vive muito tempo. Com 39 anos ele morre em uma batalha contra o faraó Neque, em Egito. Ele vê o povo do Egito se movendo para uma guerra. Ele olha e fala: é contra nós, eu vou para a guerra. O faraó tem uma visão de Deus e diz: olha, não venha para a guerra, não é contra ti que eu vou batalhar. Porém Josias não dá ouvido à voz de Deus. O preço da desobediência pode custar caro. Olha para esse irmão e diga: o preço da desobediência pode custar caro. Josias não deu ouvido à voz de Deus. E ele se vestiu de outra roupa, não como rei, foi para a batalha. E na batalha foi acertado por uma flecha e vem a falecer. Israel chora em prantos. E após a morte de Josias, a nação de Israel volta a cair em decadência. Jeoacás assume o reinado, mas já é levado cativeiro pelo faraó. Jeoaquim assume o reinado e fica até 597 a.C. E a nação de Judá, Israel, começa a entrar em decadência novamente. Entra no cativeiro chamado cativeiro babilônico, que todos nós já ouvimos falar. 70 anos no cativeiro, por desobedecer a voz de Deus.
4 principais causas eu levantei do cativeiro de Israel. A primeira, se separaram de Deus para adorar outros ídolos. A segunda causa, rejeitou os porta-vozes de Deus. Os profetas vinham anunciar: olha, é tempo de reparar a casa. Olha, quebra os altares, os deuses estranhos, e vem adorar o único Deus, Yahvé, o Deus de Israel. E o povo não dava ouvido. Estava orgulhoso, sem quebrantamento de coração. E a outra causa, a infidelidade quanto ao pagamento de impostos para a Babilônia. Essas 4 causas levaram Israel a cair no cativeiro babilônico. E Jeremias vai escrever algo incrível, tenebroso, no seu capítulo 2, dizendo: os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Eles deixaram a fonte da água viva, que era Deus, para cavar as próprias cisternas, adorando a deuses estranhos. Deuses que têm mão, mas não apalpam, que têm olhos, mas não veem, que têm pés, mas não andam. E você grita e não te ouve. E largaram um Deus que é invisível, mas real. E para o cativeiro babilônico, Deus levanta 3 grandes profetas principais: profeta Daniel, profeta Ezequiel e profeta Jeremias. Cada um para um povo do cativeiro. Por quê? No cativeiro babilônico aconteceu aqueles que ficaram no palácio. Deus levanta o profeta Daniel. Aqueles que tinham riquezas, que tinham boa comida, mas nada pertenciam a eles. Deus levanta o profeta Ezequiel para aqueles que foram fazer o trabalho braçal, à beira do rio. Aqueles que estavam na base do chicote. Aqueles que perderam a sua casa. Aqueles que foram arrancados do seu lar e do meio das suas famílias, para ir trabalhar na Babilônia. E Deus levanta o profeta Jeremias para aqueles que ficaram em Israel, vendo a assolação e a destruição. Então, para cada caso, Deus levanta um profeta. Então aconteceram 3 principais deportações. Em 606, o rei Joaquim. Por quê? Foi levado ele juntamente com a classe alta, os príncipes de Israel. Porque a Babilônia queria atacar a primeira classe política, a liderança. Porque ele falou: derruba a liderança e enfraquece Israel. E a Babilônia estava crescendo de uma forma muito grande, de uma forma muito profunda, e precisava de homens para trabalhar na classe política. Então eles pensaram: vamos pegar príncipes, treinar na nossa língua, na nossa cultura, no nosso idioma, para nos ajudar a crescer ainda mais a Babilônia. Para destruir a economia, destrói a classe política, acaba com a liderança da nação. Em segundo lugar, destrói a economia, acaba com os recursos da nação. Pega todos os homens que têm profissão, militares, ferreiros, artesãos, e levam para a Babilônia, para trabalhar pela Babilônia. E o mais cruel, no ano 586, onde o templo do Senhor é destruído. É a visão de Ezequiel do vale de ossos secos, porque não haveria mais esperança para Israel. Mas o Deus de Israel usa Ezequiel e diz: Ezequiel, ainda há esperança para Israel. E nós podemos encontrar este sentimento no Salmo de 137, a qual vai mencionar dizendo: cantes uma canção de Sião. E alguém vai dizer: como iremos cantar em uma terra estranha? Oh, saudades de ti, Jerusalém, e as harpas penduradas no salgueiro.
Havia uma tristeza que tomava conta do povo. Viver no cativeiro não é fácil. Viver no cativeiro é difícil. E tem cativeiros, irmãos, que é Deus que nos coloca. Tem cativeiro que nós procuramos entrar. Esse que Israel procurou entrar neste cativeiro. E Deus usa Nabucodonosor como uma correção para Israel. Para que Israel voltasse para Deus. Para que Israel voltasse a obedecer os estatutos do Senhor. Para que Israel pudesse voltar a adorar o Deus verdadeiro. O Deus de Israel. Passa 70 anos. 70 anos de sofrimento. 70 anos de lágrimas. Aí o profeta Daniel pega o livro da lei, pega o pergaminho de Jeremias, e ele olha e diz: o cativeiro está predito 70 anos. Pastor Ricardo, se completou os 70 anos. Aí Daniel, opa, é hora de clamar ao nosso Deus. É hora de orar a Deus, porque já se completou os 70 anos. A Bíblia diz que Daniel dobra o seu joelho e ora a Deus, dizendo: Senhor. Quando nós olhamos a vida de Daniel, nós vemos que ele era um homem reto, de oração e temente a Deus. E na oração de Daniel, o que é mais lindo que ele diz: Senhor, nós pecamos contra ti. Se fosse muitas vezes eu e você, ia apontar o dedo e dizer: eles pecaram. E muitas vezes nós fazemos, foi eles que erraram, foi as irmãs que não fizeram, foi os jovens, mas nunca dissemos nós. E Daniel, um homem que tinha vida com Deus, dobrou o joelho e disse: nós pecamos. Se colocou na mesma posição do povo, dizendo: nós erramos, nós não te obedecemos, nós falhamos. Deus está dando um alerta e dizendo para nós: é tempo de parar de apontar para os outros e olhar para nós e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Que é muito fácil quando as coisas dão errado eu culpar alguém, pastor Ricardo. É muito fácil quando as coisas não vão bem eu pôr a culpa em alguém. Mas muitas vezes o erro não está nas pessoas, está em mim. Eu preciso melhorar. Eu que preciso mudar. O profeta Daniel ora. Passaram os 70 anos. É tempo de voltarmos a Israel. O Senhor reconstruiu a nação. E no ano 538 a.C., como havia predito o profeta Isaías, surge um rei persa chamado Ciro. E ele olha a profecia a seu respeito e fica maravilhado. E dá um decreto que Israel volte e reconstrua a nação. É aqui que eu entro na mensagem. Não é fácil a reconstrução. Não havia muros, não havia recursos, não havia templo e mão de obra disposta a voltar. Tudo isso precisava ser levantado. Mão de obra, recursos, e pensar como reconstruir uma nação. Esdras olhando para essa situação, no capítulo 7, versículo 10, eu vejo algo lindo, pastor Francisco. Porque diz: e Esdras propôs no seu coração. Olha para essa mão e diga para ele: Esdras propôs no seu coração. Provérbios vai dizer: se guardar algo, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. E ele propôs no coração algo extraordinário.
A Bíblia não fala que ele propôs no coração ficar rico. A Bíblia não fala que ele propôs no coração buscar algo em particular para si mesmo. Ele propôs no coração em buscar a lei do Senhor. Ele propôs no coração, pastor Marivaldo, em buscar a lei do Senhor. Ele criou um projeto dentro da sua alma. Ele estabeleceu um objetivo que era buscar a lei de Deus. Ele propôs no seu coração algo que não era ao seu favor, mas era em favor da obra de Deus. Quantos de nós não fazemos projeto para a vida? Somente quando chega 31 de dezembro, ano novo, vida nova. Queríamos tantos projetos a fazer minha faculdade, meu mestrado, trocar de carro, comprar uma casa nova no dia que é errado. Tem que criar esses projetos. Mas eu pergunto, qual propósito nós colocamos no coração em favor da obra de Deus? Qual o projeto que nós colocamos dentro da nossa alma em favor da obra de Deus? Será que nós pensamos em algo para Deus? Ou pensamos em algo somente para nós? Será que queremos um projeto relacionado às coisas de Deus? Ou queremos um projeto relacionado às coisas somente para mim? Olha para esse irmão e diga para ele: tem criado? Olha para ele e me diga para ele: tem criado algum projeto em favor da obra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Oh, maravilha! Esdras propõe no seu coração em buscar a lei do Senhor, em praticar a lei, não somente buscar. Porque nós vemos por aí, as pessoas não estão dando mais valor à palavra de Deus. As pessoas não dão mais valor à palavra, às escrituras. E o que eu acho mais lindo nesse congresso, deram um bom tempo para pregar, é porque valoriza a palavra. Porque você vai em lugares e fala: agora é a melhor parte, a palavra. Você tem 10 minutos. Cantou 3 horas, 10 minutos de palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, ela é vida. A palavra transforma. A palavra cura. A palavra restaura. A palavra alegra. A palavra motiva. A palavra liberta. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. João vai escrever aí: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí João vai escrever: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livres. Palavra, 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 palavra. Precisamos de palavra de Deus. Oh, lamancho. Olha o Espírito Santo trabalhando. Eu vou dar 1 minuto para você adorar este Deus nesta noite. Pegue na mão do irmão do teu lado aí e adora este Deus. Vou dar 1 minuto para você glorificar este Deus.
Uma unção especial de Deus vai ser derramada agora. Vai, 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 vai. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Aramando, é a palavra, pastor Francisco. Os acontecimentos vinham correndo. Zorobabel sai com a missão de reconstruir o templo. Com ele sai 50.000 pessoas para reconstruir o templo. Porém, quando se começa a obra, fala para o teu irmão, quando se começa a obra, se levanta os caluniadores, os invejosos, aqueles que não fazem nada e só reclamam. Começou a obra. Alguém se levanta. Quem deu ordem para levantar o templo? Vê a voz lá de Samaria ecoando. Mandaram uma mensagem para o rei da Pérsia, dizendo: esse povo é povo que não quer pagar imposto. Esse povo é cruel, esse povo é rebelde. Aí o rei diz: a obra vai ficar estacionada até que eu dê a ordem. Fica cerca de 7 anos parada. E no ano 521 a.C., Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para retomar a obra. Eles têm a missão de motivar as pessoas, de colocar o desejo no coração delas, de retomar a reconstrução do templo. As pessoas tinham construído as suas casas, as pessoas tinham seus lares, mas não tinham templo. As pessoas tinham seus empregos de volta, estavam vivendo bem, mas não tinha o lugar da adoração. Aí vem Ageu e Zacarias, e as pessoas começam a olhar para aquele templo e comparar com o templo de Salomão, e começam a se entristecer. Aí Ageu se levanta e diz: quem viu esta casa em sua primeira glória? E as pessoas choravam. A glória desta última casa, está dizendo Ageu, a glória desta última casa, não apontando apenas para o templo, mas para o Cristo. A glória desta última casa será maior, será maior, será maior. Você não entendeu, você já estava adorando. A glória desta última casa será maior que a primeira. Ele estava apenas falando das paredes, mas estava falando para aquele que parou diante do templo e diz: em 3 dias derrubarei o templo e reconstruirei de novo. Na sexta-feira, coloca a pedra dentro do túmulo. 3 dias, no domingo, pela manhã, a pedra é removida. As mulheres vão até o túmulo e não acham ninguém. Aí os anjos olham e dizem: mulheres, por que procurais aquele que está vivo no meio dos mortos? A glória desta última casa, a glória desta última casa será maior que a primeira. O povo se anima, começa a trabalhar de novo. Aí vem o governador do território oeste de Eufrates, chamado Tatenai, se levanta com Setar
Bozenai, questionando a retomada da obra. Mais uma vez os opositores. Quem deu ordem para reconstruir o templo? Quem mandou? Mandou a carta para o rei Artaxerxes, questionando a reconstrução da obra. Aí Israel responde, mas tem um decreto de Ciro, dizendo para nós retomarmos a reconstrução. Ele devolveu os utensílios que Nabucodonosor roubou. Ele nos ajudou a voltar à nossa terra. O rei diz, a obra vai ficar parada até acharmos o decreto de Ciro. Se acha o decreto de Ciro, se lê o decreto, agora, se você não glorificar, irmão, eu vou te pegar aí no banco. Ciro olha e diz, vocês opositores vão recolher os tributos e vão mandar para Israel. Você não entendeu? Vocês opositores vão recolher os tributos e mandar para Israel. Deus vai usar os opositores desta obra para financiá-la. Sabe aqueles que só reclamam? Deus vai mandar eles financiar a obra. Vai falar, vai lá meu filho, financia. Vai lá, você não reclamou, agora vai ajudar essa obra a crescer. Olha para esse irmão e diga para eles, os murmuradores serão os financiadores desta obra. Quem crê nisso pode glorificar a este Deus. 3 de março de 517 a.C., o templo é concluído. Em abril de 516, houve a dedicação do templo. Lembra que nós lemos a Esdras, propôs seu coração em buscar a lei do Senhor, em praticar e ensinar. Fala comigo, havia templo. Repita comigo, havia templo, me ajuda a pregar. Havia casas, mas não tinha ainda adoração. Era uma adoração mentirosa, era adoração falsa, porque estava em desobediência a Deus. O povo havia construído o templo, dedicado o templo, havia voltado à sua nação, mas ainda estava em desobediência. Aí Esdras, que propôs no coração em buscar a lei do Senhor, vai visitar Jerusalém. Ele abre mão do seu estilo de vida, ele abre mão do comodismo e diz, eu vou voltar. Eu busquei a lei, eu pesquisei, eu fui no profundo da lei, pratiquei ela, chegou o momento de ensinar. Ele vai para Jerusalém, com a incumbência de ver como estava a situação de Israel, e de restaurar a adoração em Israel. Quantos de nós estamos dispostos aqui nesta noite, de abrir mão dos nossos sonhos, de abrir mão dos nossos desejos, de abrir mão das nossas vontades, para viver o desejo do coração de Deus? Porque o evangelho é renúncia. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Evangelho é renúncia. Esdras abriu mão dos seus desejos, Esdras abriu mão dos seus sonhos, para viver o sonho do coração de Deus. Olha para esse irmão e diga para ele, está disposto a viver os sonhos do coração de Deus? Pessoas fala, vou com vocês, estamos juntos, junto e misturado, vamos nessa. Do dia 1 a 11 de abril do ano 458 a.C., nosso calendário gregoriano, começa os preparativos para a viagem. Pensa que vai pegar igual nós, vamos para a praia, vamos, nem prepara a mala, vai com a roupa do couro e vai embora. Não, havia uma preparação para a viagem. Eles se preparam, 11 dias se preparando. Nessa preparação, o que aconteceu? Jejum e oração. Não se faz a obra de Deus de qualquer jeito. Não se faz a obra de Deus alvoroçado. É com paciência. Sabe quanto eu demorei para gravar uma mensagem? Quase 9 anos.
Comecei a pregar, alguém falou, grava uma mensagem. Eu falei, não, irmão, não estou pronto ainda. Deixa eu ver o tempo de Deus. Deixa eu jejuar mais, orar mais. Deixa eu pesquisar mais. Deixa eu me aprofundar mais. Eles ficaram se preparando em jejum e oração. Orando a Deus, jejuando, se fortificando na fé. Porque sabia que a tarefa não era fácil, era uma tarefa difícil. E quantos de nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite, Deus não fala com quem não está, Deus fala com quem está aqui. Quantos de nós que está aqui, que nem lembra a última vez que orou? Quantos de nós que estamos aqui, que nem lembra a última vez que fez um jejum? Mas não um jejum, fiquei sem comer. Igual eu estou falando com o pastor Paulo. Fiquei 12 horas sem comer. Aí falou mal do pastor, falou mal da vizinha, brigou com o filho. Que jejum é esse? Houve uma preparação, olha para esse irmão, houve uma preparação. Além do jejum e oração, eles teve que levantar a oferta. Como que eu vou ajudar a reerguer a adoração sem recurso? Ela levanta cerca de 22 toneladas de prata, 3,5 toneladas de ouro. E eu calculei isso pela cotação do ouro e da prata. Deu aproximadamente 1.933.056 reais de oferta. O povo estava envolvido no projeto. Precisa de recurso. E às vezes as pessoas reclamam, tem que dar dízimo e oferta na igreja. Como vai ter água para a gente beber se não pagar a conta? Como vai ter a porta do templo aberta se não pagar o aluguel? Como vai ter um som bom se eu não financiar? Como vai ter instrumento na igreja se eu não comprar? Como eu vou comprar roupa bela para o irmão que não tem condição se eu não tiver recurso? Então é necessário recurso financeiro para a construção da obra. E Esdras levanta quase 2 milhões de reais. 12 de abril. Inicia-se a jornada. Agora pergunta para mim, como que eles foram? Fala assim, como que eles foram, irmão? Alguém fala, ele foi de Civic. Irmão, se não vier me buscar, eu não vou para o evangelismo. Só vou se for de Civic. Vem pregar na minha igreja. Qual o carro que vai vir me buscar? Dependendo do carro, eu não vou. Esdras pegou as 1.800 pessoas e falou: o que nós temos de camelo, cavalo, e o que não tiver, vamos a pé. Mas nós vamos. Temos um povo acomodado hoje. Que é comodismo, irmão. Só vou se for de carro. Quando eu comecei a pregar, eu andava 1h30 a pé para chegar na igreja para pregar. Chegava lá, não dava nem o dinheiro para comprar um copo com água. Mas eu ia. Porque o meu compromisso não é com o homem. Meu compromisso é com Deus. O que eu estou fazendo, não estou fazendo para o homem, mas estou fazendo para Deus. E não existe patrão melhor que Deus. Olha para esse irmão, não existe patrão melhor que Deus. Ele paga bem. Ele tem a eternidade para mim e para você. Tem pagamento melhor que esse. E eles foram caminhando. E não pense que o caminho era fácil. Sol escaldante do deserto. Risco de salteadores no caminho. Muito frio à noite. Animais selvagens no caminho. Mas eles foram. Porque eles não estavam olhando para o tamanho da dificuldade que eles iam enfrentar. Mas eles estavam olhando quem estava com eles nesta obra. Você não entendeu? Ele não estava olhando para a dificuldade, mas estava olhando para quem estava com eles nesta obra.
é maior que a dificuldade, é maior que a enfermidade, é maior que a provação, é maior que as palavras contrárias. Quem está conosco nesta guerra é o Deus de Israel. 4 meses. Esdras chega em Jerusalém, 1 de agosto. Esdras começa a olhar o território como está. Aí alguém chega em Esdras e diz: os sacerdotes, Esdras, sabe? Aqueles que deveriam ser exemplo para o povo. Sei. Casou com mulher estrangeira. E a lei diz o quê? Para casar com o pessoal do mesmo povo. Esdras, o negócio está feio. Além de casar com mulher estrangeira, levantaram altares para os deuses dela. Os sacerdotes vão lá queimar sacrifício, mas está em desobediência. Aí Esdras anda mais um pouquinho. Estou conjecturando para você entender. Alguém diz: Esdras, sabe os levitas que preparam o templo? Você nem sabe o quê? Casou com mulher estrangeira também. E levantou um altar para o Deus delas. Esdras, a coisa está feia. Não se sente mais a presença de Deus. Aí a Bíblia fala que Esdras se entristece profundamente. Licença, pastores. Aí ele vai até a porta do templo, dobra o joelho pela manhã e fica calado até a tarde. Rasga as vestes, rapa a cabeça e começa a chorar. Rasga as vestes, rapa a cabeça e começa a chorar em prantos, se perguntando: por que, Deus? A situação do povo. Aí alguém chega do lado dele e cutuca ele. Ele olha para cima, os olhos vermelhos de lágrimas. E alguém diz para ele: você está certo, nós estamos errados. É tempo de largar as esposas estrangeiras e voltar a obedecer a Deus. É tempo de quebrar os altares da idolatria e ter a vida devota a Deus. Eu imagino Esdras se levantando, o seu rosto cheio de lágrimas, e olhando, e alguém dizendo para ele: Esdras, seremos contigo nessa. Vamos convocar uma assembleia e vamos julgar cada caso. Aí alguém diz: uma andorinha não faz verão. Jonas sozinho ganhou uma cidade, e Esdras chorando na porta do templo comoveu uma nação. Sabe qual é o nosso defeito, irmãos? Me desculpe me expressar dessa maneira. Recolhemos: fulano não faz, eu também não faço. Ciclano não faz, eu também não vou fazer. Aquela irmã é líder, não faz, eu vou fazer. Você pode ser a motivação para as outras pessoas fazerem também, através da tua atitude, através do teu exemplo. Você pode comover uma igreja, um departamento, comover a tua família, e Deus mudar a situação. É tempo de parar de olhar para os outros: fulano não faz, ciclano não faz, e pegar e colocar a mão na massa e fazer. Convoca a assembleia. É julgado cada caso. Se separa das mulheres idólatras, quebra os altares. Neemias é enviado para reconstruir os muros. Se ajuda Neemias e Esdras, e chega o momento mais esperado por Esdras. Lembra, foi 458 antes de Cristo que Esdras saiu para Jerusalém.
Estamos agora no ano 444 a.C. 14 anos depois que Esdras propôs no seu coração em buscar a lei de Deus, em praticar a lei de Deus. E faltava uma coisa: ensinar. Se ajuda com Esdras, chama os levitas. Depois que restaurou o altar, ao amanhecer, se levanta o púlpito de madeira. A praça se reúne todos os homens como um só. Na praça, como um só, ao amanhecer do dia. 6 da manhã, está lá o povo. Pensa que tinha cadeira para ele sentar? Pensa que tinha ventilador ou ar-condicionado? O povo estava em pé na praça. Surge um homem com um propósito no seu coração em favor da obra, Esdras. E ele pega um livro e abre o livro. Mas que livro é esse? Não é um livro qualquer. É o livro da lei. Ele abre a palavra de Deus. Às vezes está olhando para mim, esse pregador não para de falar mais. Mais de 1 hora pregando. Ficaram das 6 da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Se eu fosse pregar aqui, Marival, das 8h30 às 3h30 da manhã, será que alguém ficaria comigo aqui? Esdras começou a pregar às 6 da manhã até ao meio-dia. Sol, calor, talvez uma chuvinha. Não tinha cadeira, não tinha ventilador. E ninguém murmurou, porque estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Vivemos em uma época em que estão trocando a palavra de Deus por amuletos. As pessoas não têm mais paciência de ouvir uma mensagem como essa, que demora bastante. Eu gosto de falar pouco. Mas as pessoas querem movimento. Venha na minha igreja, com todo respeito, irmãos, mas não acredito nisso. Compre o meu lenço ungido. Limpei o meu suor nele. Custa R$100. Eu tenho aqui 1000 lenços a R$100. Quem é o primeiro? Está vendo essa água aqui? Esse rio nunca seca. É a água do Rio Jordão. Se você beber dessa água, você vai ser liberto. É que aqui não tem nenhum pano, um tecido. Vamos usar meu lenço como exemplo. Aqui é o manto ungido, o manto vermelho. Vai passar no meio da igreja, vocês vão tocando o manto. Quando tocar o manto, é bazar com o Espírito Santo. E teve um, irmão, que deu vontade de subir no púlpito e pegar ele pela gravata. A unção do cuspe. O povo abria a boca e ele cuspia dentro. Eu olhei no vídeo e falei, eu vou pegar ele pela televisão. Estão trocando a palavra de Deus por amuletos. Só que o povo de Israel não estava a fim de amuleto, estava a fim de ouvir a palavra do Altíssimo. Porque o que cura não é a água do Rio Jordão, mas é Jesus que disse: eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. O que liberta não é o lenço ungido, mas é o sangue derramado na cruz do Calvário, que perdoa o pecado dos homens através da sua palavra. Quer um exemplo? Centurião
céu de Cafarnaum. Eu estou encerrando, irmão. Tem um pouquinho mais de paciência. Vou entregar o manto todo aqui hoje. Foi até Jesus correndo. Tem um servo meu, que eu digo, vá para a direita, ele vai. Vai para a esquerda, ele vai. Porém, ele está muito doente. Eu preciso que o cure. Qual foi a resposta de Jesus? Espera aí. Dá R$100 e leva o lenço. Esse terno veio lá de Jerusalém. Passei ele no túmulo de Jesus. Foi isso? Ele falou, vou até lá. Não sou digno que entre na minha casa. Mas libere apenas uma. Repita comigo, uma. E meu servo será sarado. E quando voltaram para dar a notícia, imagino eu, estou conjecturando. Vocês estão desesperados aí, afoitos. Eu ouvi uma voz, como a voz de muitas águas. E meu coração ardeu. E fiquei de pé. Porque a enfermidade foi arrancada. Para Deus operar um milagre, basta uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Israel precisava voltar à adoração, precisava de um avivamento. Aí Esdras começa a pregar, 6 da manhã, meio-dia, e o povo chorando, em lágrimas, em pranto. Aí Neemias olha para o povo e diz, podem sair, comam e bebam, do melhor que tiverem, reparta com os que não tem nada, que este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus, ela gera avivamento. A palavra de Deus gera quebrantamento de coração. A palavra de Deus gera uma reforma. A palavra de Deus gera transformação. A palavra de Deus, ela gera uma mudança. E nesta noite, eu vim como profeta de Deus dizer para você que tem uma palavra do céu para avivar a tua vida. Que tem uma palavra liberada do céu para te curar. Tem uma palavra do céu para te transformar. Tem uma palavra de Deus. Olha para esse irmão, só avivamento através da palavra. Viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra, caminhe na palavra. Quer conhecer Jesus? Somente através das Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus? Através das Escrituras. Valorize a palavra. Para que essa Bíblia chegasse até nós, muito sangue foi derramado. Pessoas foram decapitadas. Pessoas foram cerradas ao meio. Pessoas foram queimadas vivas no meio da praça, para que essa mensagem chegasse até nós. E aqui no Brasil nós temos a liberdade de chegar no meio da rua e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Eu vim dizer como profeta que a igreja do século 21 está precisando de uma reforma, e só vai ver a reforma através da palavra. A igreja do século 21 está precisando de homens como John Wesley, que arrancaram ele dos púlpitos e falaram: você não prega mais dos púlpitos. Aí ele diz: a minha paróquia é um mundo. Se fechar as portas das igrejas, eu prego na praça. Se me tirar da praça, eu prego nos presídios. Se me tirar do presídio, eu prego nos hospitais. Mas não deixo de falar do amor de Deus. A igreja está precisando de um Martim Lutero para dizer: ei, o que vocês estão ensinando aí é errado. Ninguém é salvo pela indulgência, mas é salvo pela fé em Jesus.
Nessa noite Deus pode levantar um John Wesley aqui. Nessa noite Deus pode levantar um Lutero aqui. Pessoas que são dispostas a ser usadas por Deus. Eu quero fazer um desafio aqui nesta noite. Quem está disposto a viver os sonhos de Deus? Quem está disposto a propor no coração: eu vou buscar a Deus com toda a intensidade e viver o Evangelho na sua plenitude. Pegue na mão desse irmão do teu lado. Só vai abrir a boca e está disposto. Essa não é a mensagem para carro do ano, para comprar uma casa nova, mas é uma mensagem para nós tornarmos cristãos melhores. É uma mensagem para transformar a igreja. É uma mensagem para alertar a minha e a tua vida. Como foi anunciado aqui hoje, Jesus está voltando. Ele está chegando. Logo mais a trombeta vai soar. E se Ele vier na segunda-feira, lá no nosso trabalho, se Ele vier na quarta noite, a gente na faculdade, para onde nós iremos? É uma mensagem de reflexão, para que nós venhamos se voltar para Deus. E o que é avivamento? É retornar a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não serve a esse Deus, quer reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Cadê o levita para trazer um louvor aqui? Vamos orar a Deus. Nessa oração o Espírito Santo vai tocar a alma daquele que tem disposição para fazer a obra. Que assim como Esdras propôs o coração em buscar a lei, em praticar e ensinar, que Deus quer usar homens e mulheres para trazer uma reforma para a igreja do século 21. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nesta noite a tua mensagem foi pregada, uma mensagem de alerta, de voltar-se para ti, ó Deus, de voltar a buscar a tua presença, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, nessa noite, onde tiver um coração disposto, onde tiver uma alma sedenta de fazer a tua vontade, Espírito Santo, toca nela nesta noite. Toca, Espírito Santo, envolve esta pessoa. Espírito Santo, enche esta pessoa da tua presença. Que esta noite venha a ser marcada nesta vida. Oh, Espírito Santo, olha nós, Jesus. Deus não vai deixar você no vento. Esta luta vai passar. Ao teu lado Deus está. Todo sofrimento alguém está dizendo: Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece o seu. Não, não, esta luta vai passar. Ao teu lado Deus está. Ele não te deixa só. E quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar, surgem 11.000 pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele, crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Ele é o teu refúgio.
refúgio, é tua fortaleza. Ele é o teu socorro, é teu protetor. Ele é o Altíssimo guarda de Israel. De toda a terra ele é Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele faz principados por terra caírem. E toda autoridade está em suas mãos. Está contigo nesta luta, vai até o fim. Vai contigo até o fim. Seja tocado pelo Espírito aí nesta noite. Seja envolvido aí pelo Espírito Santo. E quando você volta pra te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Se use mil pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Está nas mãos do grande Deus. Se o inimigo levanta contra ti, Deus te diz assim: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, ele não te queimará. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, ele é Deus, é tremendo, é o Todo-Poderoso. E quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Se use mil pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio, tua fortaleza. Ele é o grande, ele é o grande Deus. Continua adorando a Deus. Isso é o grito pentecostal, irmão. Alguém diz: para que barulho? Esse é o fervor da igreja, é a alegria do Espírito. Deixa ele envolver você aí. Deixa ele te batizar agora. Deixa ele te restaurar agora. Esse é o Espírito Santo. Deixa. Deus está renovando aqui nesta noite. Deus está renovando agora. Deus está renovando esse grupo de irmãos aqui agora. Deus está fortalecendo, dizendo: siga em frente. Siga em frente. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Grande obra. Grande obra. Grande obra. Receba a restauração de Deus. Continua adorando. Continua glorificando. Deixa Deus te usar na profecia, meu filho. Sai do teu lugar e vai profetizar. Deixa Deus te usar de novo. É noite, pastor Ricardo, Deus restaurar a comunhão com o crente. Oh, Ramancho. Ramanturi Kandaramanda Raiz. Oh, Espírito Santo.
que consola a nossa alma e conforta o nosso coração. Vem, Espírito Santo, venha confortar a nossa alma. Vem, Espírito Santo, abraça a nossa alma. Dá um abraço nesse irmão do teu lado. Dá um abraço nesse irmão do teu lado. O Espírito Santo está consolando pessoas aqui. Esse abraço não é um abraço comum, mas é um abraço do Espírito Santo te fortalecendo hoje, dizendo: meu filho, a caminhada é longa, mas eu te dou força, eu te dou vigor,